estamos iniciando hoje uma live aqui na Zona Rural. Me chamo Daniela Rocha, sou advogada e hoje a gente vai falar sobre aposentadoria rural. E hoje eu estou aqui direto do campo para a gente mostrar como é que é a rotina de uma advogada no campo. Hoje a gente vai falar sobre aposentadoria rural e eu já estou com a minha bergamota aqui para a gente conversar um pouquinho, né? E eu quero saber qual a dúvida que vocês têm com relação à aposentadoria, revisão de aposentadoria, para que eu consiga dar um direcionamento para vocês. E agora eu vou ter que achar um lugar para me sentar aqui. Hoje eu estou aqui no galpão, junto com para a gente poder falar sobre aposentadoria rural. Eu quero saber as dúvidas que vocês têm com relação à aposentadoria rural. Deixa eu achar um lugarzinho aqui, vamos ver se eu acho um trator, alguma coisa aqui para me sentar aqui perto. Olha os tratores. Hoje a gente vai falar então de aposentadoria rural para vocês aí que têm dúvida com relação à aposentadoria rural, como é que a gente faz, muito obrigada pelos presentes, adoro receber presentes aí na live, isso nos ajuda muito. Então vou achar um lugarzinho aqui para me sentar. Deixa eu ver se eu acho uma posição aqui para mim ficar sentada para a gente conversar sobre a aposentadoria rural. Bom dia, Dona Maria. Eu quero saber de que estado que vocês são, da onde que vocês são para a gente poder conversar e quero saber quais as dúvidas que vocês têm com relação à aposentadoria. Nós, final de semana, a gente está encerrando a nossa colheita da soja, meu esposo, meu filho. E a gente está aí, bom dia, de Manaus, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, né? Hoje eu estou em Mostardas, não estou em Santo Antônio. O meu escritório, ele é em Santo Antônio da Patrulha, mas hoje, né, o meu esposo trabalha aqui no campo, né, planta soja, planta arroz e a gente está encerrando a colheita da soja. Deixa eu achar um lugarzinho aqui para me sentar, até vou mostrar para vocês depois o graneleiro e o trator que está cheio de soja para vocês conhecerem aí como é que é a vida de advogada. No final de semana a gente bota a mão na massa, a gente vem para cá. Bom dia, Dona Maria, me conta. Bom dia, Elisa, me conta da onde vocês são. Agora achei um lugarzinho aqui para me sentar. Ó, lá tá os tratores, ó, que estão carregados de soja para depois a gente conseguir descarregar. Hoje é finaleira da colheita da soja. Deixa eu colocar aqui minhas coisas, porque hoje a live é no improviso, hoje a gente não está no escritório. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho hoje sobre aposentadoria. Bom dia, Dona Maria, bom dia, William. Hoje, ó, estou aqui no galpão hoje para falar com vocês sobre aposentadoria rural. Quais os requisitos, com que idade que a gente pode solicitar a aposentadoria rural e quais que são os documentos que a gente precisa para aposentadoria rural. Tem um pequeno sítio e uma plantação familiar. Meus parabéns, Dona Maria. Me conta aqui o que tu planta. Nós aqui, o meu esposo planta arroz e planta soja. A gente está agora encerrando a colheita da soja. Então, primeiro, o que eu quero dizer para vocês com relação... Bom dia, Luciano, bom dia. Ó, aqui, eu estou com uma bergamota aqui no Rio Grande do Sul. O programa favorito que a gente faz é sentar no sol. Bom dia, seu João. Posso me aposentar por aposentadoria rural? Claro que pode. E agora eu vou falar as regras da aposentadoria rural. Como é que funciona? A aposentadoria rural, estou aqui descascando a minha bergamota. A aposentadoria rural, ela para a mulher é 55 anos e para o homem, bom dia pessoal que está entrando. Para as mulheres é 55 anos e para o homem é 60 anos de idade. E o que precisa para a aposentadoria rural? Para a aposentadoria rural, a mulher é 55 e o homem é 60. Então, a gente tem 5 anos a menos do que a aposentadoria por idade da cidade, tá? Bom dia, seu Celestino. Bom dia, Simone. Então, a aposentadoria rural, ela é 5 anos antes da aposentadoria do trabalhador que trabalha lá na cidade. Esses 5 anos, o que precisa o trabalhador rural ter para conseguir a aposentadoria? Ele precisa comprovar atividade rural. Ele precisa ter no mínimo 15 anos de atividade rural comprovada.
Então, a dona Maria ali, que perguntou se poderia se aposentar como rural, sim, você pode se aposentar. Claro que você precisa mostrar para o INSS essa sua atividade. Você precisa comprovar para o INSS que você vive da agricultura. E como é que você faz essa comprovação? Essa comprovação ela é feita através dos documentos rurais. Então vamos lá, gente, antes de eu falar dos documentos rurais, manda essa live. Hoje a advogada está aqui na zona rural para a gente falar sobre aposentadoria rural, o que a gente precisa para encaminhar essa aposentadoria. Manda essa live para os amigos de vocês, para os conhecidos que querem saber mais sobre aposentadoria, que querem saber um pouco mais dos documentos. Se vocês têm alguma dúvida aí sobre aposentadoria, também me manda aqui. Flávia, bom dia pessoal. Antes de eu começar a falar dos documentos aí que precisa para aposentadoria rural, eu quero, aviãozinho que vocês mandem para as pessoas, eu quero presente para que realmente o TikTok entregue essa live para mais pessoas. E eu estou aqui, vou dar uma caminhada agora no galpão, enquanto vocês mandam as lives para os conhecidos de vocês, E depois eu vou mostrar para vocês a soja, que está aqui, no graneleiro, tá cheio de soja. Aqui, dá um tour no galpão. Aqui tá o trator e o trator tá cheio de soja que depois vai ser descarregado lá na carreta que está aguardando. E eu estou aqui descascando a minha bergamota. Então vamos lá, vamos entrando, Dona Maria, seu Ágido, vamos entrando para a gente poder conversar sobre a aposentadoria rural. Então o que eu relatei para vocês? Que a aposentadoria rural, ela precisa de a mulher 55 anos e o homem 60 anos de idade. Fora isso, a gente precisa da documentação rural. Qual é a documentação rural que a gente precisa comprovar para o INSS para a gente conseguir uma aposentadoria mais rápida? Porque a atividade rural, vocês não têm recolhimento para o INSS. E como não tem recolhimento para o INSS, você precisa comprovar através de documentos essa atividade. Já descasquei minha bergamota. Me conta aqui de qual estado que vocês são, de qual cidade vocês são, para a gente ir trocando aqui, alguns contatos. Então, quais os documentos que a Dona Maria, que me perguntou se ela pode se aposentar pelo rural, quais os documentos que ela precisa? Então, vou te dizer, Dona Maria, os documentos que você precisa é ter um talão de nota, guia de produtor rural, dependendo do estado, varia o nome. Então, você precisa comprovar através, bom dia, seu João, através de documentos rurais. Então, pode ser um talão de nota fiscal, escritura da terra, contrato de arrendamento, todos esses documentos servem. Bom dia, seu Wilson, tudo bom? Muito obrigada por ter compartilhado a live aí com seus amigos. Continue aí compartilhando. Então, esses documentos rurais, bloco rural, escritura da terra, certidão, contrato de arrendamento. Se você comprou algum produto agrícola, também essa nota de compra também serve. Outros documentos que não são, que são mais fáceis, por exemplo, assim, seus filhos moraram no interior, estudaram lá na zona rural. Esses documentos, boletim escolar, ficha de matrícula na escola, todos esses documentos, eles servem para comprovar atividade rural. Então, se você não tem esses documentos oficiais do governo, pegue um documento, boletim escolar, ficha das crianças na escola, certidão de batismo, certidão de nascimento dos seus filhos, que conste ali a sua atividade como agricultor, certidão de casamento, todos esses documentos, eles servem para comprovar atividade rural. Sindicato rural, se vocês são filiados ao sindicato, tem contribuição para o sindicato, esses documentos também servem para comprovar atividade rural. Vamos aí, gente, quem é que tem dúvida? Muito obrigada, Dona Maria, por ter compartilhado. Seu João, me conta de onde vocês são. Aqui hoje no Rio Grande do Sul está um dia maravilhoso, tem sol, está muito lindo. Depois eu vou mostrar para vocês, vocês querem ver um pouquinho mais aí da zona rural, querem ver também um pouquinho mais dos silos, dos tratores, me comenta aqui na live que eu mostro para vocês como é que é a nossa realidade do advogado aí no campo no final de semana. Durante a semana a gente está na cidade, a gente está no escritório, a gente está trabalhando direto da cidade e no final de semana a gente está aqui no campo com a família,
produzindo soja, produzindo arroz. Bom dia, muito obrigada, seu Wilson, por ter compartilhado a live. Olha aqui, ó. E eu já tô com uma bergamota aqui, ó. Olha só. Que delícia! Vocês também gostam? Eu adoro. Coisa que eu mais gosto é de ir lá no pé, apanhar e vir comer agora no inverno uma bergamota. Então, seu João, me conta de onde vocês são. Dona Neide, me conta, que agora eu quero falar um pouquinho mais de aposentadoria rural. E outro assunto que acontece muito nas aposentadorias rurais, que eu vejo muito na prática lá no escritório, é os nossos clientes, às vezes eles trabalham um período na roça e depois de ter trabalhado na roça, eles vão para a cidade. Só que o que acontece? Quando eles vão para a cidade, esse período lá na cidade, eles não têm toda a comprovação. ISS de fruta aqui é tangerina. Aqui a gente chama de bergamota. Bergamota, aqui no sul é o que a gente chama. Mas tangerina é bom e é igual, né? Então o que acontece? Por exemplo, você trabalhou na agricultura uma vida toda e depois você foi para a cidade. Trabalhou até os 45 anos na agricultura e depois veio para a cidade e assinou a carteira uns 5 anos. Então você tem 5 anos de carteira assinada, de carnê, e o resto tudo é da agricultura. Como é que é feito essa aposentadoria para você que não tem 15 anos de rural? Daí quero explicar para vocês. Se você não tem 15 anos de atividade rural, não tem bloco, não tem escritura, não tem documentos para comprovar essa atividade rural, é necessário a gente fazer uma aposentadoria que a gente chama de aposentadoria mista. Essa aposentadoria mista a gente soma a atividade rural mais a atividade da cidade, que é a atividade urbana, a gente soma as duas e a gente encaminha uma aposentadoria mista. Essa aposentadoria mista, só que ela não tem a idade reduzida. Para a mulher, daí vai para os 60 anos, é a idade do urbano. E para o homem, a idade é os 65, então não tem essa redução de 5 anos, ela permanece a idade do urbano. Só que tem muitas pessoas que têm esse período rural e depois vão para a cidade. Bom dia, pessoal que está entrando aí, me conta de onde vocês são e se vocês comem bergamota ou se vocês comem tangerina. Aqui no Rio Grande do Sul, onde eu estou, que eu estou na zona rural hoje, final de semana, advogada está na zona rural, estou descansando, meu marido e meu filho estão aqui, né, fazendo a colheita e eu estou aqui fazendo uma live com vocês para falar sobre a aposentadoria rural. Então, o que eu estava falando, tem muitos clientes que vêm para a cidade, lá, que é o caso lá no escritório que eu atendo muito, que trabalharam muito tempo na agricultura e depois tem pouco tempo de contribuição. E esse pouco tempo de contribuição faz com que eles não consigam a aposentadoria rural. Então, a gente faz a soma do rural e mais o período da cidade e a gente pede a aposentadoria mista, que é uma aposentadoria onde a gente soma as duas contribuições, tá bom? Então, a aposentadoria rural, vou resumir para vocês. A gente precisa de 15 anos de atividade rural e a gente precisa, bom dia, isso, bom dia, dona Chica, muito obrigada por estar aqui, dona Zuleika, muito obrigada, compartilha essa live com seus amigos, com seus conhecidos. Então, na atividade rural para aposentadoria, para a mulher é 55, para o homem 60 anos, e precisa comprovar os últimos 15 anos de atividade rural. E os documentos que a gente precisa é talão de produtor, escritura da terra, contrato de arrendamento, ficha do sindicato, INCRA. Se não tiver esses documentos, pode ser certidão de casamento, certidão de nascimento dos filhos, boletim escolar, ficha de vacina. Bom dia, dona Carmen. Então, todos esses documentos também servem para comprovar atividade rural. E agora eu quero compartilhar com vocês algo que acontece muito também, que é com relação à soma do rural no tempo de serviço. Muitas pessoas acabam me questionando isso. Daniela, como é que eu faço? Lá quando eu era bem novo, eu trabalhei no rural, com os meus pais, com os meus avós. Eu posso utilizar isso na aposentadoria? Bom dia, dona Ana Maria. Bom dia. Manda a live aí para suas amigas que querem se aposentar, que querem fazer revisão de aposentadoria. Manda aí um aviãozinho para quem vocês acham que realmente está precisando encaminhar a aposentadoria ou fazer
uma revisão de aposentadoria. Vamos lá. O que acontece? Olha os barulhos dos tratores, eles estão vindo aqui, eu acho que para pegar a soja para ir para a lavoura, mas eu estou com o microfone, acredito que não vai atrapalhar vocês. O que acontece? Esses documentos que a gente precisa para aposentadoria são documentos que são essenciais. O INSS, como não tem recolhimento do rural, a gente deixa eu sair daqui que tem muito barulho e eu ir para outro lugar, para não atrapalhar a nossa live. Bom dia! Vamos lá, bom dia, seu José, tudo bom? Vamos continuar a nossa conversa. Eu quero compartilhar com vocês quais os documentos que a gente precisa para uma aposentadoria por tempo de contribuição, onde a gente vai usar o rural. Porque essa dúvida também é uma dúvida frequente que muitos clientes têm. Daniela, eu gostaria de me aposentar, só que eu não sou rural, eu não sou só rural, eu trabalhei na roça por um tempo e depois a minha família, hoje eu tenho carteira assinada. Então deixa eu explicar para vocês como é que funciona. Bom dia, Reginaldo. Me conta aí se vocês têm atividade rural, se os pais de vocês eram da agricultura, se realmente a gente pode utilizar esse período para aposentadoria. Então eu vou explicar para vocês. Bom dia, Dona Maria. Isso acontece frequentemente, quase todos os dias quando eu atendo no escritório. Geralmente os meus clientes, principalmente a nossa cidade, tem muita atividade rural. E o que funciona? Como é que é essa atividade rural? Por exemplo, se você trabalha de carteira assinada, recolheu, teve empresa, esse rural ele conta para a sua aposentadoria. Então, se você trabalhou lá com seus pais, com seus avós na agricultura, esse período ele é somado ao seu tempo de contribuição. E outra coisa, seu Sidney, Dona Maria, vão mandando essa live aí para os seus amigos, seus conhecidos. E eu preciso de presente na live. Vão mandando presente aí para que realmente a gente consiga, o TikTok entregar essa live para mais pessoas. O que acontece? Esse período onde você trabalhou com seu pai, com seus avós, esse período, ele conta para sua aposentadoria sim. Só que esse período que você trabalhou lá com seus avós, você precisa comprovar, porque lá para o INSS ele não aparece de forma automática, ele aparece sem contribuição, então o INSS realmente não consegue somar a sua aposentadoria. Então é necessário você comprovar. Mas a boa notícia que a gente tem, seu N, bom dia, essa boa notícia que a gente tem é que esse período rural, ele conta desde os 8 anos de idade. Então eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a dona Eva que entrou aqui na live e o seu Antônio. Por exemplo, eles trabalharam na zona rural com seus pais, com seus avós, desde muito criança, desde muito novo. Esse período que o seu Antônio, que a dona Eva trabalhou, se ele começou a assinar a carteira lá com seus 18 anos, então dos 8 até os 18, esse período conta para o INSS para fins de aposentadoria. Então, só esse período a gente já vai ter 10 anos de atividade rural. E esses 10 anos, ele pode sim ser somado com o seu tempo de contribuição. Então, você vai somar esses 10 anos com o seu período de carteira, com o seu período de carnê, vai somar e isso tudo vai fazer com que você atinja o tempo necessário para a sua aposentadoria. Então, olha só a mágica. Então, se você tem 20 anos de contribuição, 20 anos de pagamento de INSS, 20 anos de carteira assinada e você tem essa atividade rural, isso sim vai somar e você vai conseguir antecipar a sua aposentadoria em até 10 anos, até mais. Eu tenho clientes que às vezes a gente consegue antecipar a aposentadoria em mais de 10 anos. Então, essa é a mágica. Por quê? Porque o rural para o INSS você não precisa indenizar. Ele vai ser somado como tempo de contribuição, tá bom? Dona Carla, muito obrigada por ter entrado. Eu agora achei um lugar bem bom para me sentar aqui no galpão e vocês assistirem, verem as máquinas. Quero mostrar um pouquinho mais para vocês. Hoje a gente está finalizando a colheita aí de soja. A advogada hoje está no campo, não está no escritório. Hoje estou aqui conversando com vocês sobre a aposentadoria, como a gente antecipar a nossa aposentadoria. E se vocês têm alguma dúvida sobre a aposentadoria, revisão de aposentadoria, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer falar com vocês. E essa novidade da aposentadoria rural, esse período rural ser somado desde os 8 anos não faz muito tempo, faz pouco tempo e a gente tem utilizado muito.
E lá no escritório já teve 2, 3 casos que a gente conseguiu, que o INSS aceitou aposentadoria rural, o tempo de rural desde os 7 anos e meio. E isso ajuda muito os nossos clientes, né? Tem pessoas que a gente consegue aposentar antes dos 50 anos de idade. Isso é uma maravilha. Bom dia, seu Alberto. Eu estava com a minha bergamota aqui, já descasquei, já comi um pouco, né? E daí depois, quando a gente encerrar a live, vou lá apanhar mais umas laranjinhas para a gente comer. Bom dia, pessoal, compartilha a live aí para a gente, né, continuar dando conteúdo sobre aposentadoria, revisão de aposentadoria. E eu quero também dizer para vocês uma coisa que acontece muito na prática, porque o que acontece? Por exemplo, se você já é aposentado e se nesse período, quando você encaminhou sua aposentadoria, você não solicitou atividade rural, você não pediu para ser somado à atividade rural, você pode sim, se não faz 10 anos que você é aposentado, você pode pedir para o INSS a revisão da sua aposentadoria e incluir esse período de atividade rural lá no seu cálculo da sua aposentadoria. Como é que vai funcionar? Você vai entrar junto ao INSS e vai pedir revisão da sua aposentadoria e vai pedir que seja somado ao seu tempo de contribuição essa atividade que você trabalhou lá na agricultura. Bom dia, dona Sandra, lá junto com seus pais, tá? Esse período, bom dia, muito obrigada por ter compartilhado a live. Bom dia, seu Wilson, bom dia, seu Aguinaldo, muito obrigada por estar aqui comigo. Então, esse período, bom dia, hoje eu sou um carreteiro com 24 anos, 50 anos de idade, com rural, já posso? O homem, o rural, é com 60 anos, só que pelo que eu me entendi, você tem 24 de tempo de contribuição e o rural. Se você pegar esses 24 e se você tiver 11 anos de atividade rural, bem provável que você já possa sim encaminhar a sua aposentadoria, porque o homem precisa de 35 para aposentadoria por tempo de contribuição. E se nesse período você tiver alguma atividade insalubre, com certeza que trabalhava um caminhão, tem agente insalubre em função do ruído, né, da poeira, dos caminhões, do barulho, bem provável sim que você vai poder encaminhar a sua aposentadoria. Claro que precisa fazer um cálculo de aposentadoria para a gente saber exatamente o tempo que você tem e qual regra que você se enquadra. Bom dia, seu Francisco, e hoje eu estou aqui num lugar diferente. Bom dia, dona Maria, bom dia, seu José. Então, o que eu estava relatando para vocês antes de ter respondido essa pergunta que o seu José tinha nos mandado? Vocês podem sim solicitar a revisão da aposentadoria se vocês têm o rural e esse rural não foi colocado lá na aposentadoria de vocês. Esse período, ele é somado e o momento que ele é somado vai fazer com que aumente o seu tempo de contribuição e vai aumentar o seu tempo de aposentadoria, vai fazer com que você consiga receber uma aposentadoria de um valor mais alto. Só que antes de entrar com essa revisão, é muito importante que você faça um cálculo de aposentadoria para saber se você não vai ficar no prejuízo. Vocês querem ver um pouquinho mais aqui da zona rural, dos tratores, da colheita da soja? Me conta aqui se vocês querem, que daí eu vou mostrar para vocês, né? Fala aqui dona Maria, fala seu José, Ivani, a gente está aqui, dona Maria também entrou, pode compartilhar essa live com seus amigos. Aqui hoje a advogada está no campo, hoje a gente está trabalhando daqui, meu esposo está acabando a colheita da soja, meu filho também está ajudando e eu resolvi fazer uma live diferente para vocês, mostrando a minha rotina aí do final de semana, que final de semana a advogada também trabalha, só que o nosso trabalho aqui no final de semana ele é um pouco diferente, né? A gente realmente acaba... Bom dia, dona Nadir, muito obrigada pela rosa, muito obrigada. Realmente, deixa eu mostrar aqui, eu vou virar a câmera para vocês verem como é que é aqui no campo, né? E quero mostrar para vocês também os silos, ó, aqui é o trator, ó. Olha o tamanho desses tratores. Vamos lá. Isso daqui é mão na massa. Deixa eu inverter aqui a câmera para vocês verem. Bom dia, dona Nadir, girar a câmera. Ó, deixa eu só mostrar para vocês aqui. Aqui as lavouras são atrás aqui.
aqui é os tratores, ó. Aqui tem um trator, né? Ó, esse é o trator, esse não tá puxando. Aqui tá o graneleiro, mas o graneleiro, eu acho que esse não está com soja. Aqui, ó, para vocês que são aqui, é uma advogada hoje falando de aposentadoria rural e mostrando como é que é a lida do campo aqui. Nós estamos diretamente de Mostardas, aqui é uma plantadeira de arroz, né? Aqui é uma plantadeira de soja. Vamos lá, vamos compartilhar essa live. Se alguém tiver alguma dúvida com relação, Deus abençoe, muito obrigada, dona. Hoje a advogada está trabalhando no campo, essa é outra plantadeira de soja. Deus abençoe realmente todo mundo, todas as nossas famílias, né? Ali também tem outra plantadeira de arroz. E aqui tem o trator que está cheio de soja. Ah, isso daqui é para plainar a terra. Se eu não souber alguma coisa, às vezes a gente se confunde, né? Porque como não é a nossa área, né? A gente às vezes se perturba aqui com as coisas, não sabe o nome das máquinas, tudo. Ó, aqui o trator, ó. O trator é cheio de graneleiro. E lá, vocês conseguem ver aqui o arvoredo, onde fui apanhar uma bergamota. E lá, tá vendo que o trator tá andando e vai descarregar a soja. Bom dia, seu Eni, aqui uma advogada hoje falando sobre aposentadoria rural e mostrando como é que é a vida no campo. Bom dia, seu João. Ó, lá o trator está descarregando lá nas carretas a soja e a soja hoje vai para o porto, né? Então, por isso que realmente hoje é o último dia da colheita e a gente está aqui na correria. Eu quero mostrar para vocês também os silos, aonde é armazenado a soja e o arroz, que são ali, ó. Ali é onde é armazenado a soja e o arroz. Para quem não conhece, né? Ó, a dona Ritinha, aqui estou mostrando hoje, uma advogada, mostrando um pouco da atividade rural, como é que a gente faz a lida do campo, né? Aqui, né? Para vocês poderem ver um pouquinho de como é a minha realidade no final de semana. Final de semana a gente está aqui no campo, né? Trabalhando, ajudando o esposo, ajudando o filho, né? Para que realmente segunda a gente volte lá para o escritório para trabalhar. E as dúvidas com relação à aposentadoria, revisão de aposentadoria, eu estou aqui para relatar para vocês. Então, vamos recapitular o que a gente falou até agora. Falamos de aposentadoria rural. A aposentadoria rural, ela sim, ela tem uma idade reduzida, que é 55 anos. Vocês não precisam ter contribuído para o INSS. Claro que vocês têm que viver somente da agricultura, não pode ter outra fonte de renda. O homem é 60 anos de idade, também tem que ser uma agricultura mais familiar, não pode ter maquinário, né? Não pode ter uma renda muito alta, isso o INSS também cobra, tá? Então, realmente, essa atividade rural, ela tem que ser comprovada com esses documentos, porque senão o INSS não fornece e não aceita, tá bom? Se vocês têm mais alguma dúvida com relação à aposentadoria, revisão de aposentadoria, deixa aqui. Muito obrigada por vocês terem compartilhado essa live hoje. E eu estou aqui, né, muito feliz por estar aqui compartilhando um pouquinho da minha realidade com vocês, né, nesse final de semana, nesse dia tão lindo de sol, tá? Agradeço a todos que estão presentes até esse momento na live. Qualquer dúvida, é só pegar, deixar aqui nos comentários que vai ser um prazer conversar com vocês, tá bom, gente? Tem mais alguma dúvida? Senão, ó, faria uma pesquisa para mim, vou entrar em contato com você. Isso mesmo, seu José, se você realmente quer saber como é que funciona a aposentadoria rural, ficou com alguma dúvida, lá no início, lá, entra no meu contato ali tem o nosso WhatsApp, e daí vocês podem chamar o pessoal do escritório. Dona Maria, muito obrigada, né, por estar aqui na live com a gente, né, trocando, compartilhando a live. A gente tem feito muito agora, só para vocês entenderem, as revisões de aposentadoria. Realmente é um assunto que está muito em alta, principalmente essas revisões da vida toda. E outra coisa que eu quero compartilhar com vocês. Às vezes a aposentadoria rural, a gente encaminha no INSS e o INSS não dá de cara.
Muitas vezes o INSS nega no primeiro pedido, por quê? Porque realmente eles pedem muitos documentos, é muita burocracia, é muito papel, muito documento. E o que acontece? Quando o INSS, caso eles neguem sua aposentadoria rural, você não pode desanimar, você sim tem que ir lá, entrar com recurso, procurar um advogado, procurar alguém especialista na área que vai entrar com processo judicial. E nesse processo judicial você vai poder levar testemunha. E essas testemunhas sim vão te ajudar a garantir uma aposentadoria rural, vão conseguir garantir uma revisão de aposentadoria. Por quê? Porque você vai levar, vem cá, olha quem que está aqui na live. Isso é surpresa, só para quem está aqui na finaleira eu vou mostrar. Olha só. Olha aqui, ó. Calma. Ó, abana, Maria Rita. Olha só, deixa eu girar a câmera aqui para ela. Até cavalo hoje entrou na live. Olha só. Vamos lá. Tá de meia ainda. Hã? Não, tá de meia. Ó, aqui, ó. Eu tenho que tirar uma foto aqui. Só que não tem perigo desse cavalo. Maria Rita. Olha só. Viu, seu Antônio, Dona Maria? Até um cavalo apareceu na nossa live aí para poder participar com a gente. Então tá, gente, muito obrigada. Estou finalizando a live aqui sobre aposentadoria rural. Muito obrigada, seu Antônio. Muito obrigada a todos que participaram da live conosco. Qualquer dúvida, o meu contato está entrando ali no TikTok. Vocês encontram, né, o meu contato e só me chamar ali que a gente vai conversando sobre aposentadoria, revisão de aposentadoria. Um abraço, bom final de semana, bom feriado para vocês. Até mais. Vamos lá, até mais, gente. Tchau.